Deu ruim aí para os planos eleitorais do Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu péssimas notícias aí nessa semana e na semana passada. Ó, já estamos ainda na segunda-feira e as notícias são as piores possíveis. A primeira, que chegou aí no domingo, ontem, foi o seguinte: pesquisas internas mostram que o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro para a prefeitura do Rio de Janeiro, que é uma piada, porque o Ramagem estará preso em outubro, mas tá, o Ramagem ele não chega nem no segundo turno, na melhor das hipóteses. Para piorar, tem uma chance muito grande de que o campo da extrema-direita no Rio de Janeiro se divida. Então que tenha várias candidaturas de extrema-direita, até porque o Bolsonaro e os filhos são do Rio, então a extrema-direita é muito forte lá no Rio de Janeiro. E que isso faça com que os votos sejam divididos e aí acabe indo para o segundo turno o candidato do PSOL junto com o atual prefeito, que seria para o Bolsonaro um desastre total. Lembremos que na eleição para o Senado no Rio de Janeiro, teve como candidato o Daniel Silveira, teve o candidato da família Bolsonaro, teve vários aí da extrema-direita, foram pelo menos 4 candidatos de extrema-direita para o Senado do Rio de Janeiro. Então, dividiu os votos, mesmo assim eles ganharam. Mas, agora para a prefeitura, não é o estado inteiro, então a chance deles ganharem é bem pequena. Então, notícia ruim. A segunda foi a seguinte: o Bolsonaro recebeu a notícia de que o candidato dele para a prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, já era, viu? Acabe já pode pensar em outro candidato. Por quê? Porque o candidato do Bolsonaro está preso. E não deve sair tão cedo. Notícia péssima aí para o Bolsonaro. Pois bem, enquanto isso, os parlamentares bolsonaristas estão num clima de corre-corre. Alguns estão surpresos, viu? Tem uma surpresa aí nas fileiras bolsonaristas pelo fato de que não teve operação da Polícia Federal hoje. Eu queria falar num vídeo de ontem, mas eu falei, eu não vou criar essa expectativa para o dia segunda-feira, que quando eles falam isso, geralmente não é no dia. Mas saiu notícia na imprensa ontem de que o Bolsonaro, ele avisou aí, aliados, que ele acreditava que hoje, segunda-feira, ele acordaria com a Polícia Federal e que seria a prisão já dele, e que se não fosse dele, ele acordaria com notícias aí de prisão de alguns dos seus aliados. Eles acreditavam, não só o Bolsonaro, mas parte da cúpula militar aí do governo Bolsonaro também acreditava nisso, que hoje seria o grande dia de prisões. Por quê? Grande dia pra gente, né? Pra eles, um péssimo dia. Por quê? Porque na sexta-feira tivemos uma verdadeira delação do general Freire Gomes. Eu, Thiago, acredito o seguinte: o depoimento do Freire Gomes acabou às 2 da manhã do sábado, tá? Então, sábado, os agentes da Polícia Federal foram para casa 2 da manhã. Imagina, eles vão começar a ler o depoimento, a tomar ali as atitudes agora na segunda-feira. Então demora. Eu acredito que nem na terça, nem na quarta deve ter alguma coisa aí referente a esse depoimento do Freire Gomes. Alguns acreditam que deve ter novas operações porque já faz 3 semanas que teve operação que pegou o celular ali de todo mundo. Então eles acreditam, quase 3 semanas, né? Então eles acreditam que, tá na hora. Eu disse aqui algumas vezes, demora para quebrar a senha de celulares, tá? Demora. Tem iPhone aí que demora um mês. Então, pode ser que a polícia consiga quebrar em 2 dias, 3 dias, mas quando não dá certo, a polícia às vezes demora até um mês. Então, calma, demora um pouquinho. Pois bem, o que acontece é o seguinte: no meio disso tudo aí, os deputados, eu mostrei aqui mais cedo o Nicolas falando que não dorme mais, que o Nicolas, ele à noite, em vez de dormir, ele fica orando para que Deus dê a ele, brote assim na cabeça dele, uma estratégia, um plano mirabolante para sair dessa situação, para que ele e o bolsonarismo saiam dessa situação. A situação que ele quer dizer é o seguinte: que eles estão aí na beira da prisão. Essa é a situação que ele fica orando para Deus para sair. Pois bem, enquanto o Nicolas ainda faz as orações aí dele, noturnas, na caminha quentinha dele, tem outros que fazem as orações, se é que fazem, se é que isso tudo não é da boca para fora, né? Até porque eles são representantes do demônio, fazem já na jaula. Semana passada foi preso, eu nem citei aqui, um deputado bolsonarista que é o Capitão Assunção. Ele é o candidato do Bolsonaro para a prefeitura de Vitória, tá? Então a família Bolsonaro, ele é amigo da família Bolsonaro, ele participou dos ataques terroristas do dia 8 de janeiro, ele sofreu operação de busca e apreensão da Polícia Federal em dezembro do ano passado, também vários sofreram naquele dia, ele foi um dos alvos, ok. Ok pra gente, né? Pra ele não tava nem um pouco ok. E ele teve suas redes sociais suspensas. O que fez o Capitão Assunção? O Capitão Assunção resolveu criar um novo TikTok. E aí ele resolveu fazer um vídeo xingando o Lula e falando que o Brasil é uma ditadura.
Não tem o vídeo, não tem. Ó, procurei em tudo que é lugar o vídeo, eu não vi. O STF viu o vídeo antes que o vídeo viralizasse. Às vezes, muitas vezes, eu gosto até aqui de falar aqui no Plantão Brasil, porque eu gosto de falar, o Plantão Brasil a gente vai, é luta aqui, não é? Eu não sou jornalista, eu sou ativista e, inclusive, ó, nem a minha profissão aqui eu faço. Eu tenho meu trabalho, mas eu venho aqui e faço ativismo e a equipe do Plantão Brasil faz as denúncias e muitas vezes eu falo, olha, a gente denunciou nas redes ou algum outro ativista denunciou nas redes, a gente faz chegar na Polícia Federal e ó, fulano foi preso, ó, o meu amigo Léo Bastos denuncia também no Ministério Público, dá sempre alguma coisa, é bom mostrar os resultados. Como eu já mostrei aqui os outdoors, os carros de som e o que a gente fazia quando o demônio ainda era presidente do Brasil. Pois bem, o que acontece é o seguinte, dessa vez nem chegou na gente o vídeo pra gente, ó, vamos mandar pra que chegue na STF. Nada. Já estavam vendo. O Ministério Público do Espírito Santo, ele é deputado estadual, o Capitão Assunção. Então o Ministério Público do Espírito Santo já ficou com uma lupa nas redes sociais dele. Ele criou a conta, em menos de 24 horas já pediram a prisão dele. Ele publicou o vídeo, já pediram a prisão, o vídeo já foi deletado, então não temos como mostrar. Para o STF, eu vou falar, para o Alexandre de Moraes, depois que algum deputado é preso e tudo mais, eles não gostam que o vídeo saia viralizando, porque mesmo alguém de esquerda republicando, alguém de extrema direita segue exatamente para ver esse tipo de coisa, grava o vídeo ali e começa a publicar na extrema direita. E aí o vídeo viraliza lá. Eles falam, tá vendo, ele foi preso por causa desse vídeo. Então ele já deleta na hora. No vídeo, ele fazia ameaças ao Lula. E o Alexandre de Moraes escreveu na decisão, ó, ele foi preso por fazer ameaças de morte aí ao presidente Lula, e ele representava uma ameaça aí a outros parlamentares, a ministros do STF, a ministros do governo e ao presidente da República. Então, a prisão preventiva dele faz jus. A pedido, lembre-se, a pedido da Procuradoria-Geral do Espírito Santo, Procuradoria de Justiça do Espírito Santo, não foi a PGR, tá? Não foi o GONE. Ok, eis que lá no Espírito Santo, para deputados estaduais tem uma lei muito parecida que é para deputados federais e senadores, e que, eu vou falar, não funcionava no Brasil, passou a funcionar depois da Lava Jato, que a lei é o seguinte, quando era para prender petista lá atrás na Lava Jato sem prova, não importa se é deputado, se é senador, se é deputado federal, estadual, prefeito, não interessa, prende, joga lá na cela, joga a chave fora e que se dane. Era assim.